Pois é, lançamento do... nós estamos aqui conversando com um dos remanescentes das primeiras turmas do SEMEC. Ele foi da primeira turma. Só que o SEMEC, quando começou aqui, ele começou com duas turmas, né? Duas turmas, ou seja, primeiro ano e o segundo ano. Foram aqueles alunos que vieram de outras cidades, né? No caso de Joãozito, irmão dele, né? Esse é Pedro Batista, né? Joãozito, irmão dele, é tanto que o pai dele mudou para a condição de aluno por causa do SEMEC, não foi isso? Foi isso, porque aqui tinha condições de ter, comprar uma residência. Aqui no caso, essa casa aqui foi construída, aqui ele comprou o terreno e construiu essa casa do zero aqui. Porque para você se deslocar para a Feira de Santana ou para Santo Amaro, na época, que era a cidade da moda, se tornava muito caro e não era viável, né? Então, melhor foi vir para um centro mais adiantado, que nós morávamos na zona rural de Teodoro Sampaio, né? E aqui... Morava em Lustosa? Não, nós morávamos em Malembá, que hoje é a fazenda de propriedade da Santana. Na divisa com Terra Nova, ali naquela região. Na divisa com Terra Nova. Na divisa tinha... Naquela época, Teodoro era uma cidade que era... Tinha trem? Tinha trem, tinha o fumo, o beneficiamento de fumo era alto, tinha muita gente trabalhando. E Birimbau sempre foi forte no comércio, né? Como hoje é um lugar que desenvolve muito, tem muitas oportunidades de emprego e essas cidades ficaram para trás. Você vê que Teodoro hoje é uma cidade com aproximadamente 8.500 pessoas. Terra Nova, 12 mil de fração. Já foram maiores que Birimbau? Não, o desenvolvimento na época, Teodoro, a cana-de-açúcar. A população? A cana-de-açúcar, trabalho, né? Porque o fumo estava em auge, né? O beneficiamento do fumo estava em auge. Então tinha muita gente trabalhando. Mas, no que diz respeito à renda per capita, Birimbau sempre foi mais alto, né? Sempre teve melhores condições, porque as oportunidades de emprego sempre foram maiores, né? Devido à proximidade que tinha com Feira de Santana, Salvador, a acessibilidade sempre foi melhor do que esses outros lugares, né? Teodoro, hoje, você ainda tem dificuldade para você ir e voltar a Teodoro, sentar ou de carro ou um carro fretado, né? Porque se você for ficar esperando carro que faça a linha, você não vai encontrar, você vai ser capaz até de dormir lá. Ô Pedro, agora pergunta o seguinte, o SEMEC, a fundação do SEMEC, você participou e foi um dos primeiros alunos, né? Me conta aí como foi essa passagem. Querido, eu participei, como eu falei, participei desde o lançamento da pedra fundamental do colégio. E ficando pronto, se construiu em pouco tempo, porque havia necessidade de acomodar essas pessoas que não tinham condições de se locomoverem e não tinha como propiciar essa locomoção, né? Porque há 65 anos, mais ou menos atrás, o transporte era bem raro, né? Quem tinha um carro aqui era considerado como rico, milionário. Na época era ou cavalo ou bicicleta, né? Quem tinha uma bicicleta, eu lembro de domingo à tarde, os caras botavam aquela bicicleta ali, lavavam, limpavam, ficava aquela coisa, vai dar a impressão que o cara tinha certo poder aquisitivo. Então, foi uma equipe de professores boa, foi Manuel Francisco, professora Lulu, professora Isabel, vieram alguns professores de Feira de Santana e formaram uma boa equipe. Tem aquele professor Damasceno de Guaraci Maria, você lembra? Tinha, o professor Damasceno fumava que só. Tinha o professor de matemática, o professor Medrado. Oswaldo Henrique de Azevedo Medrado. Um cara muito coletor. Ele era coletor e se tornou uma referência, né? Uma referência. O colégio naquela época aqui começou com as primeiras séries, né? Mas já teve gente que começou na segunda. Conta aí, fala desses contemporâneos. Algumas pessoas que vieram de outros colégios, como o Joãozito, meu irmão meu, veio de Santo Amaro, né? Joãozito Magalhães, Miguel de Paulo Corrêa. Miguel da Panificação. Que hoje é um grande médico, né?
E teve outras pessoas que vieram também. Chegaram no segundo ano. Chegaram no segundo ano. Como assim, não me falha a memória, eram 15 pessoas. Essa turma aqui. Essa turma tinha 15 pessoas. 15 pessoas. Agora conta aí alguns que se formaram, que são referência hoje das primeiras turmas do SEMEC aqui. Zé Couto, no caso. Zé Couto é médico, é um médico conceituado em Salvador. Se me falha a memória, a especialidade dele é obstetrícia. Miguel. Joãozito Magalhães teve uma arrancada boa no que diz respeito a emprego, mas por razões quaisquer se desvirtuou do caminho. Joãozito, meu irmão, trabalhou em empresa de transporte, alguma coisa, está aposentado, vive em Salvador. E outros que no momento nós perdemos os contatos, e não posso dizer assim, mas já a minha segunda turma tem pessoas também que se formaram e criaram raízes em outros lugares, como realmente casou, foi trabalho, como eu fui. Eu passei 45 anos em Salvador. Trabalhei por empresa, em várias empresas. Quando estava próximo a me aposentar, me bateu a saudade e eu voltei para cá. Ô Pedrinho, agora ele pergunta, se lembra assim dos primeiros diretores do Colégio Estadual de Conselho aqui do SEMEC? Olha, o primeiro foi o professor Nestor. Ele é um professor já conceituado, que veio de colégio de Santo Amaro, que era a referência da região. Nem Feira de Santana sequer naquela época não tinha essa projeção tanto quanto Santo Amaro, né? Porque Santo Amaro, você sabe que desde o Império, você tem ideia, foi a residência do imperador de Santo Amaro, né? E Santo Amaro produziu muita gente famosa, como a família de Caetano Veloso, né? Que dispensa comentários essa família, que tanto que já se passaram por algumas décadas e continuam em evidência, né? Então, o professor Nestor foi o primeiro? Foi o primeiro diretor do SEMEC. Diretor do SEMEC. Mas tinha pessoas de alto gabarito, como foi o doutor Manuel Francisco. Ele tinha recém saído do celibato, né? Do seminário, ele era padre. E aí mudou de rumo no meio do percurso, né? Pois é, então estamos conversando com Pedro Batista, um dos contemporâneos aí do SEMEC, né? Que está aí lúcido, falando com a gente aqui. Isso é um prazer para todos nós conversar justamente com eu posso dizer, essa celebridade estudantil, porque é pessoa do primeiro período do nosso grande SEMEC. Essa história aqui fecha esse ciclo, mas que deixou muitas referências e muitas pessoas boas. Obrigado, Pedro. Ô, querido, inclusive para a gente fechar esse bate-papo gostoso nosso aqui, nós já fizemos várias comemorações a respeito da primeira turma do ginásio aqui no São Jacuípe. Tem pessoas como as filhas de Isaac, né? Célia, Agostinho, irmão de Ana Francisco, Didi, conhecido Didi, Gilda, Berenice, minha irmã, Dardores, Ana, esposa de Ico. Então, teve várias pessoas participaram, se não me falha a memória, já a terceira ou quarta festa, encontros, para comemorar essa primeira turma do colégio. Em outra oportunidade, aí nós vamos fazer uma pesquisazinha, levantar mais algumas pessoas que se saíram no trabalho e que foram provenientes desse colégio aqui com o São Joaquim, que foi um marco e uma referência para muita gente boa que saiu dali. Haja visto aqui o nosso amigo Quirino aqui, que eu bato palma para ele, para a família dele. Nós nos conhecemos de muito tempo, aquela famosa tenda, né? Chamava tenda de Quirino. Na Outra de Maio, de Quirino. Ali era a biblioteca. Até um bate-papo da época, era o lugar onde nós nos reuníamos para conversar, para botar os papos em dia. As poucas notícias que nós tínhamos do mundo, né? As poucas experiências que nós tínhamos, e aí a gente batia esse papo gostoso para botar as coisas em dia, né?
E a gente, hoje, eu com 76 anos, sinto saudade daquela época, mas é coisa da vida, né? É a vida que segue. Um dia nós somos crianças, adolescentes, adultos e chegamos graças a Deus, e chegar nessa fase da vida com lucidez, sem nenhuma impossibilidade, principalmente mental, né? É o que afeta muita gente. Mas nós estamos por aqui e vamos esperar uma próxima oportunidade para bater esse papo em dia. Um grande abraço. Valeu.